Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Mais uma vez, falando de penhora, todos os seus impactos no registro de imóveis. Continuando nossa conversa, também hoje aqui. Muito obrigado, doutor Moacir, é um prazer recebê-lo. Obrigado, doutor Gentil, mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom trocar algumas ideias aqui com os colegas a respeito desse tema tão importante. A gente ficou exatamente no ponto da súmula 375 no programa anterior. A súmula que estabelece seguinte redação: reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Continuidade de sua aplicação nos dias atuais. Eu acho que essa súmula ela foi muito importante para o registro de imóveis, porque ela acabou trazendo a ideia da importância de se levar a constrição, a penhora, ao registro de imóveis e mais, destacando o seu efeito, né? Essa presunção de cognoscibilidade perante terceiros, ela foi de extrema relevância e me parece que ainda hoje ela tem valor, ela pode ser tranquilamente aplicada. O STJ recentemente se manifestou a respeito da subsistência dessa súmula. Não, ela machuca o credor, mas ela é aplicável. Exatamente. Apesar de andar um pouco em sentido contrário da legislação da execução, né? Mas ela acaba exatamente favorecendo o registro, né? Ela dá valor, um valor importante à eficácia do registro, principalmente quando aquele credor ele é diligente e leva a penhora, o gravame ao folho. Agora, é importante, acho que nesse tema vale muito a pena a gente trabalhar a ideia da Lei 13.097 de 2015, lá que em seu artigo 54, parágrafo único, ela acabou trabalhando aquela noção, e me parece fundamental, de que aquilo que não está publicizado na matrícula não pode ser oposto, né, de alguma maneira, perante aí quem eventualmente postula esse direito. Então veja, pessoal, é muito comum, e principalmente os colegas da área, quem trata a matéria, que trate a lei, a 13.097, como a lei da concentração dos atos na matrícula. É bem verdade que ela acabou por trazer essa ideia fundamental de que é importante que se concentre tudo aquilo que tem relevância jurídica e imobiliária em um único local. É evidente que ela trouxe esse reforço que a gente já tinha presente muito isso, ao meu ver, desde a entrada em vigor da 6.015, porque ela é bem clara nesse sentido. Agora, mais do que isso, doutor Gentil, me parece que essa lei, a 13.097, no seu artigo 54, parágrafo único, ela veio para dizer o seguinte: senhoras e senhores, nós adotamos no Brasil, sim, o princípio da fé pública registral. E o que significa a fé pública registral? A fé pública registral nada mais é do que aquela situação em que garante-se àquele que confiou na informação publicizada no registro de imóveis, que ele não terá o seu direito que adquiriu em razão daquela informação prejudicado, ainda que por uma alienação, por um negócio jurídico anterior. Então vejam, isso tem tudo a ver com a súmula 375, que é um reforço de eficácia ao ato inscritivo na matrícula do imóvel, e me parece fundamental que nós, da área, militantes do direito a registrar imobiliário, passemos a corroborar isso, seja no discurso, seja escrevendo, seja nas notas de devolução, porque isso me parece um divisor de águas da forma como os tribunais devem passar a entender a eficácia do registro no país. Eu sei que esse discurso é muito bonito na teoria, a gente precisa combinar com o STJ, mas a forma que nós precisamos trabalhar isso é diuturnamente, trabalhando e explicando o significado, a força do registro. Isso é fundamental. Não, a súmula continua com valor jurídico e aplicabilidade por todos os tribunais, magistrados. Vendo o quadro pelo processo, efetivamente, é frustrante o reconhecimento da fraude e execução depender do registro da penhora ou da prova da má-fé do terceiro. Digo isso por quê? Porque
Porque, infelizmente, a gente não tem uma boa conscientização por parte da população em geral da indispensabilidade do registro. Perfeito. Então, às vezes, o credor ele é negligente no tocante à averbação da penhora. O devedor realiza transações informais sem qualquer tipo de comunicação ao registro. Ah, o terceiro é um terceiro de boa fé. Poxa, mas por que ele não olhou os antecedentes ou a existência por certidões negativas, ou na verdade não aconteceria isso, porque teria uma execução em curso em relação aos bens adquiridos? A informalidade é um mal que acompanha uma série de transações jurídicas. Sim. Isso gera insegurança ao comprador, possivelmente isso traz hipóteses de sonegação fiscal, não declarações de renda, tornando todas essas relações jurídicas afastadas, à margem do Estado. Perfeito. Então, isso acaba por empobrecer os recolhimentos tributários, isso acaba por gerar até uma depreciação do valor do bem. Porque você fala, olha, eu vou comprar um bem regular. Bem, ele tem a valorização X. Não, eu vou comprar um bem que está irregular perante o registro. Então eu tenho uma série de providências a percorrer, às vezes cancelamento de penhora, sim, uma série de providências. Então esse valor já vale menos. O X é X menos 8. Perfeito. Então você passa a ter um patrimônio que acaba sendo depreciado. Por quê? Por uma ausência de cuidado, de zelo, de cautela. Então assim, adianto. Eu acho muito importante o registro. Eu acho que a súmula é muito forte. Às vezes é frustrante porque a gente percebe que pelo desconhecimento de um lado ou de outro, às vezes a gente tem aí a frustração da execução. Mas a indispensabilidade de registro e a vigência da súmula 375, 100%. Perfeito. E ainda nesse assunto de diligência, né? E em razão até do ingresso dessa lei que eu comentei há pouco, a 3.097, em 2015, algumas corregedorias locais, isso é importante mencionar que até aqui em São Paulo houve essa manifestação da corregedoria, no sentido de que, para a lavratura de uma escritura pública envolvendo um bem imóvel, não mais seria exigível a chamada certidões de feitos ajuizados. Então vejam, pessoal, olha que interessante, a corregedoria aqui em São Paulo também primou por dar relevância e colocar em um patamar superior o que consta na matrícula do imóvel. Isso. Então, confiar naquela informação é tão relevante que, para a Corregedoria aqui de São Paulo, através de comunicados e decisões administrativas, ficou decidido exatamente no sentido de que não há mais a obrigatoriedade do tabelião exigir essas certidões de feitos ajuizados por parte do vendedor. Mas vejam, como o Dr. Gentil bem falou, a gente ainda para em uma cultura de informalidade, de deixar as situações à margem do folho. Então, na verdade, o que acontece na prática? Apesar desse reforço de eficácia da súmula do STJ, da Lei 13.097, se você vai comprar um imóvel de um valor interessante... Mas se o pessoal é louco no contrato de gaveta nesse país... Pois é. aí mata tudo. Exatamente. Então vejam, pessoal, nesses casos em que vai ocorrer uma transação imobiliária com valores interessantes, é evidente que o comprador, ainda que ele saiba desse reforço de eficácia do registro, ele sabe que no Brasil a gente tem essa cultura de informalidade, e aí o que ele vai fazer? Como um adquirente diligente, levantar as certidões, verificar eventualmente protestos, em alguns estados é até exigência normativa, mas vejam, ainda paira essa cultura da informalidade, a gente precisa mudar isso, né? A ideia é exatamente debater temas de registro de imóveis para que a gente mostre para a população a força do registro, né? O que ocorre de maneira muito clara, muito evidente em países europeus, como na Espanha, por exemplo. Lá a fé pública registral ela é clara, ela é de uma maneira na lei hipotecária espanhola, estampada a respeito da força do registro. É evidente que a gente não quer aqui transpor um sistema de registro alienígena para a nossa realidade, que a gente sabe. Exatamente, a ideia é exatamente essa conscientização. Penhora em favor da fazenda pública. Já há uma distinção nas execuções civis comuns. Qual o impacto de extinção e comentários que a gente poderia trabalhar dentro disso? Pois é, em relação à penhora
em favor da Fazenda Nacional, nós temos a previsão na Lei 8212 de que aquele ato gera a indisponibilidade do imóvel. Veja que interessante, pessoal. Nessa situação, a lei torna o imóvel inalienável. Vejam, é uma previsão legal. E aí, em razão de todas as vicissitudes possíveis da casuística aí Brasil afora, os tribunais brasileiros vêm interpretando essa indisponibilidade, essa inalienabilidade, de modo um pouco mais restritivo. E aqui é interessante, doutor Gentil, que dá abertura para a inscrição de determinadas situações na matrícula do imóvel, ainda que haja a penhora em favor da Fazenda Nacional. O entendimento hoje, senhores, é no sentido de que essa inalienabilidade, essa indisponibilidade, ela se aplica para as chamadas alienações voluntárias. Perfeito. Uma série de precedentes nesse Exatamente. sentido. Ou seja, a compra e venda, a doação, aquela transmissão negocial, tá, pessoal? Então, basicamente, é esse o cenário atual de interpretação dessa indisponibilidade, né? Contrário senso, as alienações forçadas judiciais. Perfeito. Os próprios outros ônus, né? Uma nova penhora, por exemplo, em uma outra execução. Seria possível ingressar na matrícula? Perfeitamente. Não haveria aí nenhum empecilho. Do mesmo modo, as chamadas transmissões involuntárias. Imaginemos, por exemplo, que aquele imóvel, né, objeto aí, de uma penhora em favor da Fazenda Nacional, o seu titular faleceu. Nessa hipótese, seria possível registrar a partilha? Me parece com tranquilidade que sim, até porque a transmissão pelo direito de sesine se dá de modo automático. O registro, nesse caso, ele é meramente declaratório, ele não constitui nada, ele apenas declara uma situação de transmissão que já ocorreu. Então, me parece que é necessário que nós tenhamos em mente esses contornos dessa indisponibilidade prevista em lei. Perfeito. Para fechar, bem penhorado em favor da Fazenda Nacional, pode ser objeto de uso capião? Tema bem interessante, porque na verdade a gente tem uma inalienabilidade prevista em lei, né? E parte da doutrina diz que os bens que estariam fora do comércio, né, não seriam passíveis de uso capião. Agora, eu, em sentido oposto, me filio a outra corrente, no sentido de que até por tratar-se de uma aquisição originária da propriedade, né, fundada na posse qualificada, em razão do tempo previsto em lei, isso seria possível sim, em especial a partir dessa conotação que os tribunais vêm dando para esse dispositivo da Lei 8212, né, no sentido de que a sua restrição, a sua inalienabilidade apenas se restringe a hipótese de alienação voluntária, de um negócio jurídico aí causal entre o titular do bem e um adquirente. Nas demais situações, e na usucapião é isso que ocorre, né? O registro não é constitutivo, é uma exceção ao sistema, assim como na mencionada há pouco a transmissão causa-mortes, ele é um registro declarativo também na usucapião. Então, como modelo, como arquétipo aí de aquisição originária da propriedade, a minha posição é no sentido de que seria possível, evidente, sempre respeitando as posições. Esse é um tema duro mesmo. É bola dividida, como a gente diz. Bola dividida. O que a gente tem, na verdade, são execuções promovidas pela Fazenda extremamente morosas. São execuções que se prolongam, às vezes, por décadas, infelizmente. E a gente tem aquele bem sendo utilizado. A dinâmica da utilização, dia após dia, consolida, por vezes, uma série de situações. Às vezes, a ocupação por uma pequena comunidade, por um número significativo de famílias. Agora chegou a hora da penhora. Ou melhor, agora chegou a hora, efetivamente, de atos expropriatórios em relação ao bem penhorado. Faz 20 anos. Exato. Nós temos uma construção fática completamente distinta. E aí, a discussão. Haveria ou não a possibilidade de tratarmos o tema pela uso capião? Porque ele não é um bem público, ainda é um bem particular. Essa indisponibilidade, ela atingiria o terceiro de boa-fé? Porque é o que acontece na prática. Aquele que ocupa o imóvel, por vezes, sequer
tem a compreensão de que haveria aí uma ação executiva que recaia sobre aquele bem para satisfação do crédito e tal. O tema é bem desconfortável. É bem espinhoso. E nessa temática, doutor Gentil, até uma questão interessante, bem recente, né? Justamente em razão da morosidade do executivo fiscal, houve até uma lei, acho que foi em 2016, que trouxe uma hipótese excepcional de indisponibilidade administrativa pelo ente administrativo, mas eu tenho defendido que haveria um campo para nós, registradores de imóveis, trabalhar a partir do momento que a gente, na constituição do crédito fiscal, na emissão da CDA, né, na inscrição da dívida ativa, que o fisco ele promova, digamos que uma premonitória fiscal, uma averbação premonitória fiscal da expedição dessa CDA. Isso tornaria o bem automaticamente indisponível? Não, não é isso. Mas funcionaria nos mesmos padrões da averbação premonitória na execução. Na cientificação de terceiros. Perfeito. Que é exatamente, guardadas as proporções, pelo amor de Deus, guardadas as proporções, da questão do ingresso da demarcação urbanística quando a gente está falando das áreas de regularização fundiária. Sim. Você tem a possibilidade, a municipalidade, de cientificar qualquer um que aquela área sofre um procedimento para fins de regularização. Então já teve processo de demarcação urbanística, a gente já tem atos administrativos que devem desembocar na expedição da CRF. Não, perfeito. E aqui, fazendo um contraponto, né? Se o fisco tem essa possibilidade de usar o registro de imóveis, por que não o eventual usucapiente, né, do bem também não poderia utilizar? Ele se acha aí preenchido dos requisitos da posse ad usucapione, vai ajuizar uma ação de usucapião pela complexidade do feito, ou ainda que seja um procedimento extrajudicial, por que não dar notícia na matrícula a respeito dessa ação? E, assim, afastar a boa-fé de terceiros com essa cognoscibilidade. Tem a previsão lá da citação nas ações reais, né? Ou ainda a mera, a partir até da própria utilização da Lei 3.097, seu artigo 54, incisos, solicitar ao magistrado a notícia, que autorize que a notícia do ajuizamento daquela ação de usucapião seja levada para a matrícula, espancando aí o interesse de terceiros que porventura queiram entabular relações jurídicas posteriores ao ajuizamento da ação de usucapião. Então tudo isso, vejam que são situações que podem transitar no folio com bastante vigor. Perfeito. Moacir, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, doutor Gentil. É muito bom a gente poder bater papo sobre temas interessantes com uma pessoa tão qualificada e preparada. Muito obrigado. Isso, eu que agradeço, bondade dos senhores, estou sempre à disposição. Gente, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, até mais. Tchau, tchau.